Meu sobrinho de 13 anos conheceu minha esposa pela primeira vez e disse: eu já te vi antes. Ela ficou paralisada e o que aconteceu depois me deixou em choque. O que aconteceu após aquele momento mudou tudo o que eu acreditava saber. Olá, meu nome é Alec e sou um homem de 30 anos que passou por muita coisa recentemente. Embora já tenha se passado um tempo, ainda sinto como se tudo tivesse acontecido ontem. Queria falar sobre isso com alguém de fora da minha família e dos meus amigos, então aqui estou eu. Deixe-me começar do começo. Nasci muito tempo depois do meu irmão. Ele tinha 16 anos quando eu nasci. Devido à grande diferença de idade, nunca tivemos um vínculo próximo de irmãos. Embora ele me mimasse muito, eu sentia que ele me tratava mais como filho do que como irmão. Quando eu tinha idade suficiente para me lembrar de algo, meu irmão já estava na faculdade quando eu tinha 10 anos. Fui ao casamento dele e eles já estavam esperando um bebê naquela época, então eu estava empolgado não só pelo casamento, mas também por meu sobrinho e ter outra criança com quem brincar. 5 meses após o casamento, meu sobrinho Tony nasceu. Ainda me lembro claramente de tê-lo visitado no hospital. Logo depois que ele nasceu, eu estava tão animado em ver o rostinho dele e senti um amor avassalador por ele. Depois que Tony chegou em casa, passei todo o tempo possível com meu irmão para ajudar a cuidar dele. Com o passar dos anos, meu amor por Tony só aumentou. Sempre me oferecia para cuidar dele quando meu irmão precisava de ajuda. Em vez de nos vermos como tio e sobrinho, Tony e eu nos sentíamos mais como irmãos. Por isso foi tão difícil para ambos quando precisei me mudar para outro estado, a Flórida, para estudar e trabalhar, mas fiz questão de sempre ligar para casa e manter contato com minha família, especialmente com Tony. A distância não quebrou nosso vínculo. No meu último ano de faculdade conheci minha esposa, Kelly. Ela era uma estrela do futebol e eu ainda não sei como consegui chamar sua atenção. Como eu não tinha interesse algum por esportes, passava a maior parte do meu tempo lendo na biblioteca, mas um dia Kylie me encontrou lá e começou a conversar comigo. O que eu mais adorava nela era o quão confiante e charmosa ela era. Mais tarde, depois de estarmos juntos por um tempo, ela me disse que na verdade estava nervosa para falar comigo, mas eu jamais teria adivinhado pela confiança com que se aproximou de mim. Fomos a vários encontros e logo percebemos que, embora tivéssemos interesses diferentes, combinava o mesmo senso de humor e passávamos todos os nossos encontros rindo até doer a barriga. Não demorou muito até oficializarmos nosso relacionamento. Sempre deixei claro para Kelly o quanto amava minha família, então ela os conheceu por meio de muitas videochamadas. A única pessoa com quem eu não havia falado sobre Kelly era meu sobrinho Tony. Embora Kelly já tivesse conhecido quase todos os membros importantes da minha família, ela ainda não tinha conhecido Tony. No entanto, eu falava muito sobre ele. Um dia que ele me perguntou por que não havia conhecido meu sobrinho, já que eu falava tanto dele, eu disse que, querida, não apresentei o Tony porque ele só tem 11 anos, quero proteger a inocência dele da minha vida adulta. Ela respondeu: não acho que 11 anos seja tão jovem, gostaria de conhecê-lo e fazer parte da vida dele também. Tony é a pessoa mais importante para mim, mas ele ainda é uma criança, não precisa se envolver na minha vida amorosa. Eu expliquei: parece que você está me mantendo de fora porque duvida do futuro do nosso relacionamento. Que isso não é verdade de jeito nenhum. Eu garanti você tinha medo de me apresentar ao Tony caso as coisas não dessem certo entre nós. Não quer apresentar alguém que não será uma constante na vida dele. Você entendeu tudo errado. Trata-se de protegê-lo, não de duvidar de nós. Tudo bem, vamos deixar para lá. Apenas entenda que vejo um longo futuro para nós. Ela: mas simplesmente não estou pronto para misturar nossos mundos ainda. Eu expliquei. Entendia por que Kelly estava chateada, mas eu não estava pronto para envolver Tony nessa parte da minha vida. Queria proteger a inocência de Tony, embora no fundo soubesse que realmente não estava fazendo isso. Na minha mente, ele ainda era aquele bebê que conheci pela primeira vez no hospital e queria continuar vendo dessa forma pelo menos até ele se tornar adolescente. 2 anos depois de nos formarmos na faculdade, Kelly me pediu para morar com ela e aceitei com muito prazer. Eu estava empolgado para morar com a mulher por quem estava tão profundamente apaixonado. Durante esse tempo também conheci toda a família de Kelly. Kelly ainda estava um pouco magoada porque eu não tinha contado sobre ela para Tony, mas decidiu deixar para lá em vez de insistir no assunto. Eu podia notar que isso ainda incomodava, pois ela mencionava brevemente antes de mudar de assunto. Quando Tony completou 13 anos, esperei alguns meses antes de finalmente contar sobre Kelly. Um dia nos conectamos em uma videochamada. Enquanto Kelly estava fora correndo: Tony, tenho algo para te contar. Eu disse: o que foi? Ele respondeu: tenho uma namorada. Sério? Oh meu Deus, me conte tudo. Ele exclamou: o nome dela é Kelly, nós nos conhecemos na faculdade e estamos juntos desde o meu último ano. Ela é uma boa pessoa? Ele perguntou: ela é a melhor, você vai adorar. Eu garanti: então mal posso esperar para conhecê-la. Bem, na verdade, estávamos planejando ir para o Dia de Ação de Graças. Espera, sério? Que momento ruim, o que você quer dizer?
Perguntei confuso. Entrei naquela escola secundária interna de que venho falando há anos. Tenho que estar lá no próximo mês. Isso é incrível, Tony. Estou muito orgulhoso de você. Sim, mas não estarei lá para o dia de ação de graças. Não se preocupe com isso de qualquer forma. Estou planejando me casar com Kelly, então você terá muito tempo para conhecê-la. Você já está planejando casamentos. Eu adoro ele, disse rindo. Tony olhou diretamente para Kelly por alguns segundos, os olhos dele carregando uma confusão que rapidamente se transformou em reconhecimento. Antes que eu pudesse perguntar o que está acontecendo, ele apontou para ela com uma expressão de surpresa. Eu já te vi antes, Tony disse claramente confuso. Kelly ficou pálida, como se todo o sangue tivesse deixado seu rosto de uma vez. Eu olhei de um para o outro tentando entender o que estava acontecendo. As palavras de Tony ecoaram na minha cabeça e senti um frio na espinha. Algo estava claramente fora do normal. Onde você a viu, Tony? Perguntei, tentando manter a calma enquanto que ele parecia incapaz de se mover ou falar. Tony visitou por um segundo como se estivesse tentando se lembrar de algum detalhe específico. Ela é a namorada do papai. Já vi na nossa casa várias vezes, Tony respondeu franzindo a testa. Pensei que vocês se conheciam, já que você também sempre ia lá. Minha mente parou. Cada palavra dele parecia bater em mim como um golpe. Namorada do papai. O mundo ao meu redor começou a girar e senti minha garganta secar. Eu olhei para Kelly, que agora estava com os olhos arregalados e uma expressão de puro pânico. Isso não é verdade, não é, Kelly? Perguntei, minha voz baixa quase como um sussurro. Cada segundo que passava sem uma resposta dela parecia uma eternidade. Ela finalmente abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu, apenas balbuciou algo incompreensível. Tony olhava para nós dois, claramente percebendo que tinha dito algo importante, talvez até errado. Alex, eu posso explicar, que ele finalmente conseguiu dizer, sua voz tremendo. Explicar o que? Perguntei, agora sentindo a raiva crescer dentro de mim. Você estava com o pai do Tony, você estava me traindo com o meu irmão. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Todo aquele amor, toda aquela confiança, as conversas sobre casamento, tudo parecia agora uma grande mentira. E a pior parte era que Kelly nem conseguia negar. Ela apenas me olhava com olhos suplicantes enquanto Tony parecia perceber pela primeira vez que havia algo de muito errado. Não era para ser assim, Alex, ela começou. Mas eu já estava perdendo a paciência. Desde quando, Kelly? Eu exigi, minha voz agora cortante. Desde quando você estava me traindo? Ela abaixou a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu sabia que a verdade estava vindo e parte de mim nem queria ouvir, mas eu precisava saber. Desde antes de nos mudarmos juntos, ela admitiu, sua voz quase inaudível. Fiquei imóvel. Antes de nos mudarmos juntos, isso significava que enquanto fazíamos planos para nossa vida juntos, enquanto eu apresentava minha família a ela e falava sobre o futuro, ela estava traindo a nossa confiança. Não apenas me traindo, mas me traindo com meu próprio irmão. Um nó se formou no meu estômago e eu senti náuseas. Então era por isso que você insistia tanto em conhecer Tony? Não era? Perguntei, minha voz carregada de desprezo. Porque você já conhecia meu irmão e queria manter as aparências, queria que parecesse tudo normal enquanto escondia suas visitas à casa dele. Como você pode? Kelly começou a chorar mais intensamente, cobrindo o rosto com as mãos. Tony parecia chocado, sem saber o que fazer ou o que dizer. Era um garoto de 13 anos preso em um drama de adultos e eu sentia uma dor profunda ao perceber que ele estava envolvido nisso. Você nunca foi honesta comigo, continuei, minha voz agora quase quebrando. Eu te amei, Kelly. Estava planejando me casar com você, apresentar você para o Tony, porque ele é a pessoa mais importante para mim, e agora descubro que você estava com o pai dele. Como você pôde fazer isso? Ela tentou se aproximar de mim estendendo a mão, mas eu dei um passo para trás, recusando qualquer contato. Por favor, Alex, eu fiz uma escolha errada, foi um erro. Ela implorou. Um erro? Eu ri amargamente. Isso não foi um erro, foi uma série de escolhas. Você escolheu me enganar, escolheu ficar com meu irmão, escolheu mentir para mim dia após dia. Não existe desculpa para isso, Kelly. Nesse momento Tony começou a chorar também, sentindo o peso de tudo o que estava acontecendo. Eu não sabia, tio Alex. Eu pensei que você sabia de tudo isso. Ele soluçava, seus olhos arregalados de desespero. Eu me aproximei de Tony, me abaixando até ficar na altura dele, tentando ignorar o turbilhão de emoções dentro de mim por um momento para confortá-lo. Não é culpa sua, Tony, você não fez nada de errado, tá bom? Disse minha voz suavizando um pouco enquanto eu colocava a mão no ombro dele. Você só falou a verdade e você não tem culpa nenhuma nisso. Tony assentiu, ainda chorando. Eu me virei para Kelly, que ainda estava ali de pé com a expressão de alguém que sabia que tudo estava acabado. Eu quero que você vá embora, eu disse finalmente, minha voz fria e determinada.
Acabou Kelly, não quero mais te ver, você destruiu tudo o que tínhamos. Ela tentou argumentar, mas eu ergui a mão sinalizando para que ela parasse. Vá embora agora. Kelly hesitou, mas então se virou e saiu ainda chorando. Eu fiquei ali ajoelhado ao lado de Tony tentando processar tudo o que havia acontecido. Senti uma mistura de tristeza profunda e raiva intensa. Todo aquele tempo, toda aquela confiança, tudo tinha sido destruído em um único momento. Tony me abraçou e eu o abracei de volta tentando encontrar algum conforto em meio ao caos. Meu próprio irmão havia feito isso comigo, e Kelly, a mulher que eu planejava passar o resto da minha vida, tinha me enganado da pior forma possível. Eu sabia que nada seria como antes. Depois que Kelly foi embora, fiquei em silêncio por um tempo, ainda abraçando Tony. A dor da traição e da revelação era intensa, mas outra coisa começou a crescer dentro de mim. A necessidade de respostas. Precisava confrontar meu irmão, precisava ouvir sua versão da história, precisava entender como isso tinha acontecido. Abracei Tony por um momento, mas então sequei suas lágrimas com cuidado e tentei dar um sorriso reconfortante. Vai ficar tudo bem, Tony, mas agora preciso resolver algumas coisas com seu pai. Tá bom, disse a ele. Ele apenas assentiu, visivelmente abalado. Eu não queria envolvê-lo mais do que já estava, então o deixei com minha mãe, que estava visitando, e percebeu que algo muito sério havia acontecido. Expliquei rapidamente que precisávamos conversar em particular, e ela concordou em cuidar de Tony. Entrei no carro e dirigi até a casa do meu irmão. Minha mente um turbilhão de emoções, raiva, tristeza, confusão. Cada quilômetro que passava parecia aumentar minha indignação. Como ele pôde fazer isso comigo? Ele sabia o quanto que ele significava para mim, e mesmo assim ele cheguei à casa do meu irmão e bati a porta com força. Minha paciência se esgotando a cada segundo. Demorou alguns instantes, e quando ele finalmente abriu a porta, seu rosto mostrou surpresa ao me ver ali. Alex, o que aconteceu? Ele perguntou, mas eu não estava no clima para rodeios. Precisamos conversar agora, eu disse, passando por ele e entrando na casa. Ele fechou a porta atrás de mim, claramente confuso com minha atitude. Claro, o que está acontecendo? Perguntou novamente, parecendo genuinamente preocupado. Eu me virei para ele, minha expressão séria, tentando conter a raiva que sentia. É sobre Kelly. Comecei e pude ver sua expressão mudar imediatamente de surpresa para algo que eu não consegui identificar. Kelly, o que aconteceu com ela? Ele perguntou um tanto hesitante. Não finja que não sabe, Robert, eu sei de tudo. Sei que você estava com ela, disse, minha voz quebrando um pouco. Sei que você estava tendo um caso com a minha namorada. O rosto de Robert empalideceu e ele deu um passo para trás, completamente atônito. O que Alex espera? De onde você tirou isso? Ele balbuciou, claramente em choque. Tony me disse. Ele reconheceu que ele disse que ela era sua namorada. Como você pôde fazer isso comigo? Como pode trair a mim e a seu próprio irmão dessa forma? Eu explodi, sentindo a raiva borbulhar e as lágrimas se formarem nos meus olhos. Robert parecia completamente perdido. Ele abriu a boca várias vezes tentando dizer algo, mas nada saía. Finalmente ele respirou fundo e balançou a cabeça. Alex, eu não sabia que era Kelly. Nunca soube que ela era sua namorada. Ela nunca se apresentou como Kelly para mim. Ele disse, sua voz desesperada, tentando me alcançar. Ela me disse que o nome dela era Raquel. Por um momento fiquei sem palavras. Minha mente estava em um estado de confusão, tentando processar o que ele havia dito. Raquel, ela estava se passando por outra pessoa, mas mesmo assim a traição ainda estava lá. Você espera que eu acredite nisso? Perguntei, minha voz carregada de dor. Você quer que eu acredite que nunca percebeu que ela era a mesma pessoa, e mesmo que ela tenha usado outro nome, você ainda estava comigo enquanto estava com outra mulher? Você ainda me traiu. Robert parecia à beira das lágrimas. Agora ele passou as mãos pelos cabelos, sua expressão cheia de arrependimento e desespero. Alex, eu não sabia, eu juro que não sabia que era a mesma pessoa. Nós nos conhecemos há cerca de 1 ano e meio e ela me disse que estava solteira. Eu nunca liguei os pontos, nunca pensei que você e ela pudessem ser a mesma pessoa. Ele disse, sua voz se quebrando. Se eu soubesse, nunca teria feito isso. Eu juro, Alex, você é meu irmão, eu jamais te machucaria assim de propósito. Havia sinceridade nos olhos dele, e isso só tornava a situação ainda mais dolorosa, porque mesmo que ele não soubesse, mesmo que Kelly tivesse se passado por outra pessoa, o fato era que meu próprio irmão havia se envolvido com a mulher que eu amava, e nada do que ele dissesse poderia mudar isso. Não importa, Robert, você estava comigo enquanto mantinha um relacionamento com outra mulher. Eu confiava em você e olha no que isso deu. Eu disse, sentindo a raiva se transformar em algo mais sombrio, uma tristeza profunda, uma sensação de perda que parecia impossível de superar. Robert se aproximou de mim tentando me alcançar, mas eu dei um passo para trás, recusando qualquer contato. Por
Favor Alex, me perdoe, eu faria qualquer coisa para desfazer isso, qualquer coisa para recuperar sua confiança, ele disse, lágrimas agora escorrendo por seu rosto. Eu encarei por um longo momento vendo o arrependimento em seus olhos e algo em mim sabia que ele realmente não tinha intenção de me machucar, mas o dano estava feito e não havia como voltar atrás. Não importava que ele não soubesse, não importava que tivesse sido enganado, porque a dor estava lá e eu não podia simplesmente fingir que tudo estava bem. Eu preciso ir embora, disse finalmente, minha voz baixa e sem emoção. Eu não posso ficar aqui, preciso de tempo, preciso de espaço. Você me machucou, Robert, não sei se algum dia poderei perdoá-lo. Ele assentiu, a dor clara em seu rosto. Eu entendo, só por favor saiba que eu te amo, Alex, você é meu irmão e eu daria qualquer coisa para não ter causado essa dor a você, ele disse, sua voz quebrada. Sem dizer mais nada virei-me e saí da casa sentindo um peso esmagador no peito. Aquele não era o desfecho que eu queria, mas era o único que eu poderia aceitar naquele momento. Saí olhar para trás sabendo que minha relação com meu irmão nunca mais seria a mesma. Enquanto dirigia de volta para casa, o vazio dentro de mim parecia crescer, absorvendo cada pensamento positivo que eu poderia ter tido. Não era só Kelly que eu havia perdido, era também a confiança no meu próprio irmão. Eu precisava de espaço, precisava de tempo para entender como seguir em frente e, acima de tudo, precisava encontrar um jeito de lidar com a dor e a traição que pareciam ter rasgado cada pedaço do meu coração. Chegando em casa, encontrei Tony sentado no sofá com os olhos ainda vermelhos. Ele olhou para mim como se estivesse procurando algum sinal de que as coisas poderiam voltar ao normal. Eu apenas sentei ao lado dele e o abracei, sentindo minhas próprias lágrimas escorrerem novamente. Vai ficar tudo bem, Tony, sussurrei, mais para mim do que para ele. Vamos ficar bem de alguma forma, vamos superar isso. E ali ficamos. Apenas dois irmãos tentando encontrar conforto um no outro enquanto o mundo ao nosso redor parecia ter desmoronado. Quando me preparei para sair da casa da minha mãe, Tony veio até mim ainda com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ele parecia inseguro, como se não soubesse se deveria dizer algo ou apenas ficar em silêncio. Eu não podia deixá-lo assim, ele não tinha culpa por nada do que acontecerá, e por mais que eu estivesse despedaçado, eu não queria que ele se sentisse responsável. Tio Alex, Tony começou, mas as palavras não saíam. Eu simplesmente me aproximei dele e o abracei com força. Senti suas pequenas mãos me envolvendo e ele começou a soluçar novamente. Aquele momento doeu mais do que qualquer outra coisa. Eu sempre quis proteger Tony do que quer que fosse doloroso ou difícil, e agora ele estava ali machucado por algo que eu jamais poderia impedir. Vai ficar tudo bem, Tony, eu prometo, disse baixinho, segurando minhas próprias lágrimas. Não sabia se realmente seria verdade, mas naquele momento era o que ele precisava ouvir e era a promessa que eu estava disposto a tentar cumprir. Abracei-o por um longo momento antes de me afastar e passar a mão pelos seus cabelos. Cuida do seu pai, tá bem, e cuida de você também, falei, tentando dar um sorriso para tranquilizá-lo, mesmo que por dentro tudo parecesse em pedaços. Tony assentiu com os olhos ainda marejados e eu finalmente me afastei, dando a ele um último aceno antes de sair da casa. Eu sabia que ainda haveria muito para resolver, mas por agora precisava de distância, precisava de um tempo para respirar e entender como seguir em frente. Quando cheguei em casa, fui recebido por uma enxurrada de notificações no meu telefone, mensagens e mais mensagens de Kelly. Ela implorava para se encontrar comigo para conversar e tentar resolver as coisas. Palavras como sinto muito e por favor me perdoe estavam repetidas em quase todas as mensagens. Eu apenas suspirei e, com a mesma determinação que tive ao mandá-la embora, apaguei cada uma delas sem sequer abrir. Aquele capítulo da minha vida estava encerrado. Nos dias seguintes parecia que eu estava tentando navegar por um terreno desconhecido. Um dia de cada vez. Eu ia ao trabalho, voltava para casa e me focava apenas em manter uma rotina. Às vezes era como se estivesse funcionando no piloto automático, apenas seguindo os passos que me mantinham em movimento sem realmente processar o que tinha acontecido. Mas eu sabia que precisava disso, eu precisava de tempo para curar, mesmo que essa cura viesse através da rotina mais simples e mundana. Foi no trabalho que encontrei uma espécie de refúgio. Mergulhei de cabeça nos meus projetos e me dediquei ao máximo. Eu me voluntariei para qualquer tarefa extra, assumia responsabilidades que outros evitavam e fazia questão de entregar tudo da melhor forma possível, não porque estivesse buscando reconhecimento, mas porque precisava ocupar minha mente. Precisava de algo que me lembrasse de que eu ainda tinha valor. Com o passar do tempo comecei a ver os frutos desse esforço. Meu chefe percebeu minha dedicação e me ofereceu uma promoção. Passei a liderar um projeto importante, algo que me fez sentir útil e capaz novamente. Aos poucos a sensação de perdedor foi sendo substituída por uma sensação de propósito. Eu estava construindo algo para mim, algo que ninguém poderia tirar. Foi nesse período que conheci Sophie. Ela não era como Kelly no começo. Eu não estava certo de que queria entrar em um relacionamento novamente. Tinha medo de confiar, medo de me
abrir e acabar sendo traído outra vez, mas Sophie foi paciente, ela não pressionou, não tentou apressar nada desde o início, tudo entre nós foi simples e honesto, começamos como amigos saindo para tomar café rindo das pequenas coisas e aos poucos essa amizade se transformou em algo mais. Com Sophie aprendi que o amor não precisava ser complicado, que não precisava ser uma montanha russa de altos e baixos, ela era gentil, divertida e genuinamente se importava comigo, ela sabia sobre Kelly, sabia sobre o que tinha acontecido e nunca julgou minhas hesitações, ao contrário, respeitava cada uma delas e me dava o espaço que eu precisava. Lembro-me da primeira vez que disse a ela que a amava, foi um momento simples, sem grandes gestos ou declarações, mas foi sincero. Estávamos sentados no sofá assistindo a um filme quando me virei para ela e disse: eu te amo, Sophie. Ela sorriu, seus olhos se enchendo de lágrimas e me abraçou. Naquele momento senti que finalmente estava deixando o AD para trás enquanto minha vida avançava, que ele parecia desmoronar. Ouvi falar dela através de amigos em comum, pessoas que ainda tinham algum contato ou sabiam de notícias de forma indireta. Depois que terminamos, sua vida nunca mais foi a mesma. Ela tentou seguir em frente, tentou começar outros relacionamentos, mas parecia que ninguém queria ficar com ela de verdade. Talvez fosse o peso das escolhas erradas que ela fez, talvez fosse a culpa que carregava consigo, mas o fato era que Kelly ficou sozinha financeiramente. As coisas também não iam bem para ela. Ela perdeu o emprego por conta de decisões impulsivas sem estabilidade, viu seus projetos pessoais fracassarem um após o outro. Chegou a procurar a ajuda de alguns amigos, mas muitos deles já não queriam se envolver. Cada vez mais parecia que a vida estava cobrando um preço alto por todas as mentiras e traições que ela havia cometido. Meu irmão, por outro lado, conseguiu seguir em frente, embora a nossa relação nunca mais fosse a mesma depois. Desde aquele dia houve meses de silêncio entre nós. Eu simplesmente não conseguia olhar para ele da mesma maneira e a dor da traição era um abismo que parecia impossível de atravessar. Mas com o tempo Robert me procurou novamente. Ele se desculpou de uma forma mais sincera, reconhecendo seus erros e o quanto havia me machucado. Não foi fácil, mas eventualmente aceitei suas desculpas, não porque tivesse esquecido o que ele fez, mas porque não queria carregar aquele peso pelo resto da minha vida. Ainda assim a distância permaneceu. Não éramos mais os irmãos inseparáveis de antes, mas éramos cordiais. Sabíamos que de alguma forma precisaríamos coexistir, especialmente por causa de Tony. Robert parecia ter aprendido com seus erros, se afastou de relacionamentos tóxicos e focou em ser um pai melhor para Tony, e de alguma forma eu respeitava isso. Tony, por sua vez, cresceu e se tornou um homem incrível, mesmo com todas as dificuldades que enfrentou quando era apenas um garoto. Ele mostrou uma força e uma resiliência que me deixaram imensamente orgulhoso. Ele sempre manteve contato comigo e nossas conversas aos poucos foram ficando mais leves e despreocupadas. Sempre que nos encontrávamos havia aquele momento inevitável em que ríamos do passado, do quanto tudo tinha sido um caos. Lembra quando eu disse que já tinha visto aquele antes? Tony dizia rindo. E o quando você ficou sem palavras, a como poderia esquecer? Eu respondia rindo junto com ele. Acho que foi o momento mais surreal da minha vida. Ríamos porque no fim das contas tínhamos superado aquilo. Cada um de nós encontrou um jeito de seguir em frente. Eu agora casado com Sophie, mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Tony crescido e construindo sua própria vida com sonhos e planos que eu sabia que ele realizaria. E até meu irmão, que embora tivesse cometido erros, conseguiu recomeçar e se tornou uma pessoa melhor por causa disso. Quanto a Kelly, a última vez que ouvi falar dela ainda estava sozinha e tentando encontrar algum rumo. Não havia ressentimento da minha parte, eu realmente a tinha amado, mas aquele amor se transformou em uma lição sobre confiança, sobre escolhas e sobre o valor de si respeitar. Que ele fez suas escolhas e agora enfrentava as consequências. Eu segui em frente, deixei o passado onde ele pertencia e me permiti viver um futuro que me fazia feliz, e isso no final das contas era tudo o que importava.